Eu nunca fui do tipo que acredita em histórias de vila mal-assombrada, mas tudo mudou quando, durante uma viagem ao interior de Minas Gerais, parei para abastecer em um posto praticamente esquecido pelo tempo e ouvi um senhor mencionar algo que me fez parar de mastigar meu pão de queijo no ato. Você vai passar perto da Serra das Almas? Então, cuidado para não descer rumo à vila. Perguntei do que se tratava, curioso, e ele apenas balançou a cabeça como quem se arrepende de ter falado demais. À noite, ainda intrigado com o comentário, fui procurar no Google Maps, mas não havia nenhum registro de vila com esse nome. Apenas um ponto de serra com vegetação densa e uma pequena estrada rural sem nome. Isso só aguçou minha curiosidade. No dia seguinte, tomei um desvio proposital e segui a trilha, guiado por velhos relatos de moradores da região que me indicaram uma estrada de terra quase engolida pela mata, com marcas de pneus antigos e uma placa quebrada coberta por musgo. Depois de 2 horas dirigindo lentamente, o sinal do celular desapareceu por completo. Então, como se tivesse atravessado um véu invisível, cheguei à entrada de um lugar que parecia ter parado no tempo. Casas de madeira, postes enferrujados, placas de rua apagadas pelo sol e o silêncio. Um silêncio pesado, denso, que fazia os ouvidos zumbirem. Não havia sinal de vida, mas tudo estava relativamente intacto, como se todos tivessem simplesmente saído no meio do dia e nunca mais voltado. As portas estavam entreabertas, as janelas quebradas, mas sem sinais de vandalismo, apenas abandono. Passei por uma escola pequena, ainda com desenhos infantis nas paredes. A lousa exibia uma data, quarta-feira, 18 de novembro de 1987, e de repente me dei conta, não havia nenhum som de pássaro, nenhum grilo, nenhum vento, apenas aquele silêncio absoluto, como se o próprio ar estivesse preso ali. Peguei a câmera do porta-luvas e comecei a registrar tudo, pensando em fazer um documentário. Mas quanto mais eu andava pelas vielas apertadas da vila, mais me sentia observado. Comecei a reparar em algo estranho. As janelas pareciam todas estar viradas para mim, como olhos de madeira e vidro me seguindo a cada passo. Entrei numa casa, procurando o abrigo do calor sufocante, e encontrei uma cozinha perfeitamente montada, pratos ainda na pia, comida estragada na geladeira, calendários na parede marcando o mesmo mês de novembro. Mas o que mais me assustou foi a fotografia em cima da mesa. Uma família sorridente, com roupas antigas, mas o rosto do pai estava borrado, como se alguém tivesse esfregado os dedos com força. Toquei na foto. Estava estranhamente úmida, apesar do tempo seco lá fora. Um estalo no segundo andar me fez congelar. Achei que fosse o vento, mas nenhuma janela estava aberta. Subi devagar, pisando em degraus que rangiam de forma quase ritualística, até encontrar um quarto com uma cama de casal. No espelho da penteadeira havia uma frase escrita com o que parecia ser carvão. Não estamos sozinhos. Recuei, mas antes de sair, vi algo se mover pelo reflexo. Me virei de uma vez, coração disparado. Não havia nada ali. Mas quando desci correndo de volta para a rua, percebi que algo na vila tinha mudado. As portas que estavam entreabertas agora estavam escancaradas. As cortinas se moviam como se alguém estivesse olhando de dentro. Foi ali que entendi. Essa vila não estava realmente vazia. E de alguma forma, ela agora sabia que eu estava ali. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada passo, como se a vila inteira respirasse ao meu redor. Caminhei de volta até o carro que deixei na entrada da trilha de terra, mas ao chegar lá, percebi algo que fez meu estômago virar. Ele não estava mais ali. Pensei por um instante que talvez tivesse errado o caminho, mas não. A árvore tombada que marcava a curva estava no mesmo lugar, o barranco à esquerda também. Meu carro simplesmente havia desaparecido.
Meus pés começaram a suar dentro das botas. Voltei pela vila procurando alguma explicação racional. Talvez alguém estivesse me pregando uma peça, mas quem? O lugar estava claramente abandonado. Entrei em outra casa, essa com cheiro forte de mofo e papéis úmidos cobrindo o chão. Uma velha máquina de escrever repousava sobre uma mesa, ainda com uma folha enfiada no rolo. Me aproximei, curioso, e li uma frase repetida dezenas de vezes. Ele acorda à noite, mas nunca dorme. O papel estava amarelado, mas as teclas da máquina tinham marcas frescas de uso, como se alguém tivesse digitado aquilo nos últimos dias. Era impossível, mas havia marcas recentes de dedos sujos de carvão nas teclas. Do lado de fora, a luz do sol começava a perder força. Era como se a tarde estivesse se apressando para ir embora, e algo dentro de mim gritava que eu não deveria estar ali quando a noite chegasse. Voltei à Praça Central, onde uma antiga igreja de madeira de arquitetura colonial erguia-se silenciosa, com as portas escancaradas. Fui tomado por um impulso estranho de entrar. Talvez encontrasse mais pistas ou até abrigo. Lá dentro, bancos empoeirados enfileiravam-se diante de um altar simples, onde uma imagem de madeira estava caída de lado. No chão, velas derretidas formavam um círculo, e no centro havia uma marca no assoalho que parecia ter sido queimada. Tentei filmar com a câmera, mas a lente embaçou sozinha. Quando limpei e olhei de novo, juro que vi uma sombra parada no canto esquerdo, entre duas colunas. Virei a cabeça para olhar direto e não havia nada. Mas quando voltei os olhos para a câmera, a sombra ainda estava lá, imóvel, escura e alta. Apertei Recê mesmo com as mãos tremendo. Saí correndo da igreja sem olhar para trás e segui por uma rua que ainda não tinha explorado. A vila parecia maior do que antes, mais labiríntica, como se estivesse se esticando para me prender. Comecei a sentir frio, um frio úmido que vinha do chão. Nessa rua, encontrei uma escola infantil, com muros grafitados e brinquedos de ferro enferrujados, no pátio coberto de folhas secas. O portão rangeu quando o empurrei, e do outro lado me deparei com uma cena congelada no tempo. Mochilas penduradas, quadros com desenhos infantis nas paredes, uma merenda azeda ainda na bandeja de uma das mesas. E no fundo da sala, um aviso, escrito com letras grandes e tortas. Se você leu isso, ele também pode te ver. Meu peito apertou. Senti que algo, em algum lugar ali, havia me notado de verdade. Não era mais imaginação, paranoia ou medo. Era como se a própria vila tivesse olhos. Comecei a ouvir passos atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém, mas as cadeiras da sala estavam diferentes. Uma delas estava virada para mim, como se alguém tivesse acabado de se levantar. E nesse momento, a última janela do corredor fechou com estrondo. Eu estava sendo encurralado. Corri dali sem pensar. Na saída da escola, notei que o céu já estava tingido de cinza escuro e percebi o que mais me aterrorizou naquele dia. O sol não havia se posto. Ele simplesmente desapareceu. O escuro tomou conta do céu com uma rapidez que não parecia natural, como se uma cortina pesada tivesse sido lançada sobre o mundo, e a vila passou a exalar um cheiro diferente, algo entre terra molhada, madeira podre e algo metálico, como sangue antigo. Acendi a lanterna do celular, mas a luz parecia fraca, como se lutasse contra a escuridão densa ao meu redor. As casas agora tinham outra aparência. Não só mais envelhecidas, mas distorcidas, como se o tempo ali estivesse se retorcendo. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas, e tudo em volta parecia observar em silêncio. Eu andava devagar, tentando não fazer barulho, sentindo o peso de dezenas de olhos invisíveis sobre mim. Passei por um pequeno armazém que parecia ter sido saqueado décadas atrás, e entre as prateleiras encontrei o que parecia ser um rádio antigo, desligado,
coberto de poeira. Mas quando me aproximei, ele chiou. Sozinho. E então, uma voz fraca, como se estivesse a quilômetros de distância, falou meu nome. Não um nome, o meu nome. Em sussurros arrastados. Lucas, volta, antes que ele acorde. Senti minhas pernas tremerem e joguei o rádio longe, que explodiu em faíscas ao bater na parede. Agora, o ar estava pesado, difícil de respirar, como se a própria vila estivesse me puxando para dentro de si. Corri, sem rumo, buscando qualquer estrutura onde pudesse me esconder ou encontrar uma saída. Encontrei uma casa diferente das outras, feita de pedra, com grades nas janelas e uma fechadura enferrujada. Arrombei a porta com um ombro e entrei, ofegante. O lugar parecia ter servido como algum tipo de consultório ou enfermaria. Havia camas, frascos de remédios antigos, instrumentos enferrujados e papéis espalhados. Peguei um dos papéis. Era uma ficha médica. Nome do paciente, Isadora Gomes, 11 anos. Relato, comportamento alterado, fala palavras em idioma desconhecido, negação da própria identidade. Diagnóstico, isolamento noturno. Havia várias fichas semelhantes, todas com o mesmo padrão. Crianças que haviam começado a agir de forma estranha depois de passarem a noite sozinhas na vila. E uma anotação em letras apressadas. Eles entram pela mente. Primeiro o sono, depois a lembrança. Quando você esquece quem é, já é tarde. Me encostei contra a parede, tentando entender aquilo, quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Passos. Lentos. Pesados. Não podiam ser ratos. O som era nítido. Firme. Peguei um pedaço de ferro enferrujado do chão e subi as escadas. Com o coração disparado, cada degrau rangendo como um aviso. No topo, um corredor curto com uma única porta no fim. A maçaneta se moveu sozinha. Travei a respiração. A porta se abriu com um estalo seco. E do outro lado, havia apenas um quarto vazio. Ou pelo menos eu pensei que estivesse vazio, até notar uma silhueta agachada no canto, com o rosto coberto por um véu preto. Não se movia, não emitia som. Apenas tremia levemente, como se chorasse. Quando dei um passo à frente, a figura virou o rosto na minha direção, e onde deveria haver olhos, havia apenas buracos escuros. Dei um grito e tropecei para trás, escorregando nas tábuas. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Desci correndo, tomado pelo desespero, e saí novamente para as ruas da vila, agora mergulhadas em um breu quase absoluto. Mas então notei algo ainda pior. Não havia mais silêncio. Agora havia sussurros, em todas as direções. Palavras que eu não entendia, ditas em vozes roucas e familiares, como se fossem versões distorcidas da minha própria voz. E entre elas, uma frase repetida, mais clara, mais próxima. Você não devia ter voltado. Você foi embora e agora é nosso. Comecei a correr novamente, mas tudo estava diferente. As ruas estavam trocadas. Os becos haviam mudado de lugar. As casas se replicavam, como se a vila estivesse mudando enquanto eu me movia. Até que percebi. Eu estava preso ali, e cada passo me levava mais fundo. Não em um lugar, mas em algo vivo. A vila parecia ter assumido uma nova forma, como se tivesse consciência de mim e me moldasse ao seu gosto, mudando suas ruas, repetindo fachadas, fazendo becos surgirem onde antes havia passagem, como um labirinto vivo que se alimentava da minha confusão. Tentei marcar meu caminho com riscos nas paredes e galhos partidos, mas, quando passava novamente pelo mesmo ponto, os sinais tinham desaparecido. Ou pior, apareciam em lugares diferentes, como se zombassem da minha tentativa de escapar. O céu acima já não mostrava estrelas, apenas uma escuridão espessa que parecia descer pouco a pouco sobre os telhados como uma névoa negra. Em determinado momento, sem perceber,
Dei de cara com a mesma escola onde estivera antes. Só que, agora, as janelas estavam todas acesas com uma luz amarelada, apesar de não haver eletricidade na vila. A porta rangeu sozinha, e dentro ouvi algo impossível. Vozes de crianças cantando uma cantiga de roda em tom baixo, abafado, como se vindo de um gramofone antigo. Contra toda razão entrei. O corredor estava coberto por folhas secas e pegadas, pequenas marcadas na poeira. A cantiga cessou de repente, como se tivessem me percebido. Caminhei até a sala principal, e ali, enfileiradas em círculo, estavam pequenas cadeiras ocupadas por bonecas feitas de pano, todas viradas para mim, com olhos de botão costurados com linha vermelha. Uma delas estava com a boca rasgada, e dentro havia um bilhete amassado. Não converse com eles depois da meia-noite. Meus dedos tremiam. O silêncio era tão absoluto que pude ouvir meu próprio coração. Mas então, sem aviso, a porta se fechou atrás de mim com um estrondo, e as bonecas viraram a cabeça para a esquerda, todas ao mesmo tempo. No canto da sala, algo se ergueu lentamente, como uma figura que havia estado agachada e agora se endireitava. Era pequena, mas deformada, o rosto coberto por uma máscara rachada de porcelana. Sussurrou algo em uma voz infantil e rouca. Você disse que nunca mais voltaria. Dei 2 passos para trás. Tropecei em uma das cadeiras e caí no chão, batendo o ombro com força. Quando levantei os olhos, a figura já havia sumido, e agora as bonecas estavam deitadas, com os rostos voltados para baixo. Saí correndo da escola, sentindo a respiração falhar, os pulmões pesando como se o ar estivesse ficando cada vez mais denso. Mas a vila não me deixava sair. Tudo se repetia, como se estivesse preso dentro de um mesmo pesadelo que se reiniciava, em outro ponto sempre que eu tentava fugir. Passei novamente pela igreja, pela farmácia, pela casa de pedra, mas em cada uma delas havia algo diferente agora, detalhes que pareciam errados, deslocados no tempo, como se estivesse sendo lentamente puxado para outro tipo de realidade. Em um beco estreito, vi uma porta entreaberta que antes não existia, com um letreiro pendurado torto. Arquivo Municipal. Entrei, esperando encontrar documentos, mapas, talvez uma explicação para tudo aquilo. E encontrei. Pilhas e pilhas, de pastas empoeiradas, carimbos de datas antigas, registros da vila de décadas atrás. Mas entre todos os nomes, fotos e atas, encontrei uma pasta diferente, marcada com um símbolo estranho e palavras em vermelho. Projeto Alma, interdição total. Dentro, fotos em preto e branco de pessoas com olhos riscados à caneta, relatos de desaparecimentos em massa e um mapa com a vila no centro de um círculo riscado à mão. Anotações diziam: núcleo instável. Interação confirmada, isolamento recomendado até neutralização total. Meu corpo gelou. O projeto era datado de 1987. Na última folha, uma assinatura, ilegível, e abaixo, uma frase escrita à mão. Se este arquivo for encontrado, é porque a contenção falhou. Nesse instante, ouvi o som seco de uma gaveta se abrindo atrás de mim. Quando me virei, uma das fichas caiu sozinha no chão. Peguei. Era a minha. Nome completo, data de nascimento, foto atual. E abaixo uma palavra. Retornado. Minha visão turvou. Comecei a hiperventilar. Como aquilo era possível? Eu nunca havia estado ali antes. Ou havia. As datas batiam com uma época da minha infância da qual eu nunca conseguia lembrar direito. A vila... Ela estava ligada a mim, e agora que eu tinha voltado, ela não ia mais me deixar sair. Saí do arquivo como se estivesse sendo expulso por forças invisíveis, o estômago revirando, as mãos suando e o coração pulsando tão forte que parecia querer escapar do meu peito. A ficha com meu nome ainda tremia entre meus dedos como uma sentença. Eu não conseguia processar aquilo.
Porque existia um registro meu datado de antes mesmo de eu ter memórias claras da infância. E o mais perturbador, porque estava escrito retornado. Andei pelas ruas deformadas da vila, agora desprovidas de qualquer traço de humanidade. As casas pareciam ruínas de si mesmas, como se estivessem apodrecendo diante dos meus olhos. E o ar. O ar estava impregnado por um zumbido constante, quase imperceptível, como se milhares de vozes cochichassem ao mesmo tempo. Caminhei sem rumo até me deparar com algo que ainda não havia visto. Uma espécie de capela circular feita de pedra, diferente da igreja de madeira da praça. Ao redor, colunas rachadas e símbolos entalhados com precisão milimétrica, alguns dos quais reconheci vagamente dos documentos no arquivo. No centro do círculo havia um poço seco, cercado por ossos pequenos, muito pequenos, e ao lado dele um altar com o que parecia ser uma escultura de argila grotesca, representando uma figura de olhos vazios, braços longos e pernas fundidas, ao chão. Era como uma representação simbólica de algo que não queria ser reconhecido. Me aproximei, hipnotizado, e vi inscrições abaixo da estátua em português arcaico. Quando o esquecido lembrar, o guardião despertará. Ao tocar o altar, uma onda de calor percorreu meu corpo inteiro, e por um instante, vislumbres invadiram minha mente como flashes desordenados. Uma criança chorando em uma sala escura, vozes dizendo que ela precisava esquecer, um carro saindo da vila em disparada e alguém, uma mulher de cabelos pretos e olhos inchados, sussurrando meu nome. Aquilo era real. Eu era a criança. Caí de joelhos, sentindo a cabeça latejar, e ouvi um som vindo do poço seco, primeiro baixo, depois mais intenso, como algo subindo, se arrastando pelas paredes internas. Recuei aos tropeços, o sangue gelando, quando uma mão fina e cinzenta emergiu da escuridão, seguida por outra, e então uma cabeça, sem rosto, sem olhos, apenas pele esticada, começou a surgir, como se estivesse sendo empurrada de dentro por uma força que não deveria existir. Fugi desesperado, sem olhar para trás, enquanto a vila parecia se contorcer ao meu redor, os postes se inclinando, as árvores envergando, as sombras crescendo e se projetando em formas impossíveis. Corri até uma casa aleatória, arrombei a porta e me tranquei no banheiro, respirando com dificuldade. O espelho estava coberto de poeira, mas mesmo sem limpar, eu podia ver meu reflexo. Só que havia algo errado com ele. Ele não me imitava, ele apenas me observava, parado. Então, sorriu. E foi nesse momento que percebi, o que quer que estivesse nessa vila já tinha me alcançado. Eu não era mais apenas um visitante, eu fazia parte dela. Ou talvez sempre tivesse feito. As memórias que agora surgiam em lampejos desordenados não pareciam sonhos ou ilusões. Elas vinham com cheiro, temperatura, medo. Medo de quando, ainda pequeno, vi algo sair do mato durante a noite e fui impedido de contar. Medo de vozes dizendo que eu tinha que ir embora e nunca mais lembrar. Mas lembrar é exatamente o que a vila queria. Quando você lembra, ela pode te reconhecer. E agora, com o selo da memória rompido, ela não precisava mais se esconder. Ela estava acordando, e eu não estava mais sozinho ali dentro. O sorriso do meu reflexo ficou parado por alguns segundos, enquanto eu, do lado de cá, tremia como uma folha molhada, incapaz de me mover, preso entre a certeza do impossível e o terror do que aquilo significava. Então ele ergueu a mão, não a minha, a dele, e apontou para algo atrás de mim. Girei lentamente e, por um momento, desejei nunca ter olhado. A porta do banheiro estava aberta, embora eu tivesse trancado. E no batente havia marcas, não digitais, mas garras, longas e curvadas, riscadas fundo na madeira. Saí correndo da casa como se minha vida dependesse disso, porque no fundo eu sabia, dependia. Lá fora, a vila tinha mudado de novo.
Agora era noite profunda, mas não apenas pela ausência do sol. A escuridão era viva, pulsava como uma névoa sólida que apagava tudo a poucos metros de distância. As casas pareciam distantes, suspensas, como se estivessem flutuando num vazio viscoso. Corri sem direção, guiado apenas por instinto, ouvindo sussurros que agora falavam meu nome com vozes diferentes, todas familiares, todas erradas. Passei novamente pelo que parecia ser a praça, mas agora havia estátuas onde antes estavam bancos, estátuas humanas, imóveis, cobertas de musgo e musgo fresco. Olhei para uma delas e quase desmaiei. Era o velho do posto, aquele que havia me alertado antes da viagem. Mas seu rosto estava distorcido, preso num grito eterno. Tentei me afastar, mas tropecei em algo no chão. Era um rádio, igual ao que eu havia destruído, e ele chiava novamente. "Você lembra agora, não lembra?" disse uma voz, em tom calmo, como se me conhecesse desde sempre. "A vila não te quer morto, ela te quer inteiro." Tentei desligar o rádio, mas ele simplesmente se desintegrou nas minhas mãos. Continuei, correndo até encontrar a escola de novo, como se tudo me levasse de volta à origem. Mas algo estava diferente desta vez. As luzes estavam apagadas e o portão fechado com correntes. Do outro lado da rua, um pequeno barracão que eu nunca havia notado antes estava com a porta aberta, uma luz tremeluzente vindo lá de dentro. Entrei. Era uma espécie de sala de reunião, com uma mesa longa, cadeiras espalhadas, quadros nas paredes mostrando fotos antigas da vila. Em uma delas, uma criança de 5 ou 6 anos olhava para a câmera com uma expressão vazia. Eu congelei. Era eu, sem dúvida alguma. Ao lado da foto, uma anotação. Ele foi o último, o selo resistiu, mas agora retornou. A luz da sala piscou 3 vezes e apagou. Quando voltou, todas as cadeiras estavam ocupadas, figuras paradas, encapuzadas de costas para mim. E uma delas começou a virar lentamente a cabeça. Fugi antes que visse o rosto. As vozes começaram a seguir-me pelas ruas, não mais sussurros, mas frases completas, gritadas no meu ouvido por bocas invisíveis. "Você nos trouxe de volta! A memória nos liberta! A vila vive em quem a lembra. O esquecido agora é o escolhido." Tentei tapar os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro. Comecei a perder a noção do tempo. A vila não tinha mais lógica. As casas se repetiam como espelhos. As ruas não levavam a lugar algum. Tudo parecia dobrado sobre si, como se eu estivesse preso dentro de um organismo. Não em um lugar, mas em uma criatura viva que me digeria aos poucos. E então, sem saber como, cheguei a um campo aberto. No centro, uma árvore seca, solitária, e aos pés dela, uma bicicleta pequena, enferrujada, com uma plaquinha no guidão. "Lucas." Meus joelhos falharam. Toquei na bicicleta como quem toca um fantasma. E quando levantei o olhar, vi, no tronco da árvore, entalhada com letras tortas de criança, estava a frase: "Promete que nunca vai esquecer da gente?" E tudo fez sentido de forma torta e brutal. A vila não havia sido esquecida, ela havia sido apagada. Por mim, por aqueles que fugiram, por aqueles que sobreviveram. E agora, ao lembrar, ao voltar, eu a tinha acordado. E ela não estava disposta a dormir de novo. Fiquei ajoelhado diante da árvore por minutos, que pareceram horas, encarando a plaquinha com o meu nome e a mensagem entalhada no tronco como quem encara um túmulo. Não de um parente, mas de uma parte esquecida de si mesmo. Um pedaço que foi arrancado e soterrado com tanto esforço que já não parecia fazer parte da carne. A memória começou a se abrir como uma represa rachada, e as imagens vieram como inundações. Eu correndo entre as casas da vila, ainda menino, jogando pedras no lago seco, fugindo de algo que morava na mata, algo que só aparecia à noite, algo que os adultos chamavam de o eco. Eu ouvia os gritos das outras crianças. O barulho da minha mãe me puxando pelo braço e dizendo que não podia olhar para trás. Eu lembrava de uma noite sem fim,
de um clarão vindo da capela de pedra, de uma cerimônia onde ninguém falava, mas todos choravam. Eles estavam nos expulsando e nos fazendo esquecer. Parte de um ritual para trancar o mal ali dentro. E parte desse ritual era apagar a vila da nossa mente. Esqueça, Lucas, ou ele vai seguir você, disse a mulher no meu sonho, e agora eu sabia que era real. A vila tinha sido selada. E eu era a chave que rompeu o lacre. Comecei a chorar sem entender se era por medo, por saudade ou pela culpa de ter retornado. Quando me levantei, ouvi passos atrás de mim, mas dessa vez não fugi. Virei devagar e vi uma menina parada sob a árvore. Devia ter uns 7 anos, pele clara, cabelos longos e escuros. Olhava para mim com tristeza. Você era meu amigo, ela disse. Prometeu que nunca ia esquecer. Lívia? Perguntei, sem saber de onde tirava aquele nome. Ela assentiu com a cabeça e seus olhos se encheram de lágrimas negras que escorriam sem som. Você foi embora, Lucas. E ele ficou comigo. Atrás dela, as sombras começaram a se mover. Um vulto alto, sem rosto, com braços longos demais, começou a emergir da escuridão como se deslizasse, não andasse. A menina estendeu a mão para mim e, por instinto, eu a segurei. Fomos puxados de volta pela vila, agora deformada ao ponto de parecer um pesadelo surrealista. As casas flutuavam no ar, as calçadas estavam cobertas por nomes riscados, vozes gritavam dentro das janelas trancadas. Mas ela me guiava com segurança, como se soubesse exatamente onde ir. Chegamos à capela de pedra. Ela empurrou a porta, e lá dentro tudo estava do mesmo jeito da primeira vez, exceto por uma luz fraca que agora brilhava dentro do poço seco. A menina soltou minha mão. Você tem que terminar o que começou. Eu não sei como, respondi apavorado. Ela apenas apontou para o fundo do poço. O que ele tirou da gente ainda está lá. Me aproximei, sentindo o coração bater no pescoço. Quando olhei para dentro, vi algo se movendo, uma massa escura, disforme, pulsante, como se tivesse vida. E então ouvi minha própria voz ecoando do fundo. Ajuda a gente, por favor. Não deixa ele sair. A voz de uma criança. A minha. Girei em desespero, encarando a menina. E se eu não conseguir? Ela apenas respondeu. Então todos nós vamos acordar. Lá fora. A vila era um cativeiro, mas também era uma prisão para aquilo que vivia nas sombras. Ao lembrá-la, ao falar dela, eu a havia enfraquecido. As histórias alimentam, as memórias abrem brechas. E agora, se eu não selasse de novo, ela se espalharia para além das trilhas, dos mapas, das serras, para as cidades, para os sonhos, para o mundo real. Sabia o que precisava fazer, mesmo sem entender como. Desci para o fundo do poço, sem corda, sem lógica, como se o espaço se curvasse para me levar até lá. A escuridão me engoliu, mas antes que a luz sumisse, vi, por um breve instante, todos os que ficaram presos. Crianças, adultos, reflexos distorcidos de mim mesmo, e todos diziam, em uníssono, lembra por nós. A descida até o fundo do poço não foi física. Foi como atravessar camadas de lembrança, como cair por dentro de mim mesmo, numa espiral escura onde tempo e espaço se dissolviam. Lá embaixo, o ar era espesso como fumaça, e o som parecia vir de todos os lados. Vozes distorcidas me chamavam por nomes que eu já não lembrava ter usado, enquanto imagens de momentos que nunca vivi dançavam na escuridão como memórias emprestadas. No centro daquele abismo estava ele, o que vivia ali desde antes da vila, antes dos nomes, antes das paredes. Era uma presença antiga, faminta, uma entidade feita de esquecimento e dor, com olhos que não vi, mas senti queimar em minha mente. Não havia corpo, apenas uma massa viva de sombra que se contorcia como se respirasse. E ao me aproximar, ela parou.
A coisa sabia quem eu era, sabia que eu havia voltado, e me reconheceu não como inimigo, mas como parte. Você nos traiu, ela disse. Você fugiu. Caí de joelhos, o peso da memória esmagando minha cabeça. Eu me lembrei de tudo. Eu era uma das crianças escolhidas, não para ser salvo, mas para ser deixado. O ritual exigia um sacrifício simbólico, alguém que lembraria apenas o suficiente para reativar o selo se ele fosse rompido. Meus pais sabiam, os moradores sabiam. Eu fui levado embora com um pedaço da vila preso em mim. Cresci com o vazio, com os pesadelos, com o medo de algo que nunca entendi. E agora, voltando, eu havia completado o ciclo. Era minha função. Fui feito para isso. Me aproximei da criatura e disse as palavras que estavam enterradas na minha mente desde sempre. Aquelas que foram sussurradas por trás das canções, escondidas nos desenhos da escola, cravadas nos muros. Aqui jaz o nome esquecido, aqui fica o que não deve passar. A coisa gritou. Um som que não veio pelos ouvidos, mas pelos ossos, pelas entranhas. E com ele, a vila inteira tremeu. As ruas acima racharam, os telhados ruíram, as janelas estouraram. A menina da árvore apareceu diante de mim, sorrindo com tristeza. Obrigada por lembrar, disse. Agora podemos descansar. Um clarão me envolveu, não como luz, mas como ausência de tudo, e então, silêncio. Quando acordei, estava caído à beira de uma estrada de terra, meu carro parado a poucos metros, com as portas abertas. O céu estava azul, os pássaros cantavam, e tudo parecia normal demais. Caminhei até o veículo atordoado. Dentro, minha câmera. Revisei as filmagens, mas nada da vila estava ali. Apenas trechos de estrada, árvores, som de vento, como se eu nunca tivesse entrado, como se tudo tivesse sido um delírio. Mas no porta-luvas, junto aos mapas, havia uma coisa que me fez congelar. A plaquinha enferrujada da bicicleta, com meu nome escrito em tinta descascada. Sorri, sem entender se era alívio ou desespero. A vila tinha sumido de novo. Ou talvez estivesse apenas dormindo. Voltei para casa e por semanas não falei com ninguém, não dormia, não comia direito, até que uma noite sonhei com a vila outra vez. Só que desta vez ela estava viva. Pessoas andando pelas ruas, crianças correndo, portas abertas, como se tivesse voltado a existir em algum lugar. Na manhã seguinte, ao acordar, havia uma mensagem escrita na tela do meu computador, mesmo sem ter sido digitada. Obrigado por lembrar, Lucas, mas agora, quem esquecerá de você? Desde então, às vezes ouço barulhos no meu quintal durante a madrugada, vozes chamando baixinho, e toda vez que tento olhar no espelho, meu reflexo sorri antes de mim.